Então, foi, beleza. Aí, obrigado. É importante a gente verificar que, sem abrir mão dos pressupostos teológicos, existem disciplinas que são importantes para a execução dessas práticas. É bom destacar que, embora a prática ministerial seja uma disciplina que trate de práticas pastorais e de atividades eclesiásticas, a partir de uma compreensão teológica da igreja, essa disciplina aqui vai abordar, não vai abordar a teoria de administração eclesiástica, nem de natureza mística da igreja, não é uma aula propriamente dita de eclesiologia, que é um capítulo da teologia sistemática, mas é um trabalho que fala sobre o dia a dia da prática ministerial. A gente não vai pegar princípios e métodos para pastorear, ainda que a gente dialogue com as disciplinas que tratem disso. Esse trabalho aqui, ele trata a respeito de ordenanças de culto, casamentos, bodas, funeral, ordenação de obreiro, visitação, organização de novas igrejas, relações sociais, cívicas, mas em vez de se deter apenas na teoria ou na execução, pretende-se dialogar com a realidade atual que demanda a prática ministerial, ou seja, digamos que você queira acompanhar alguém numa situação de enfermidade ou luto. A gente não vai aqui necessariamente pormenorizar, detalhar o trabalho. A gente vai falar um pouco, mas não pormenorizar. Então, existem livros, caso você se interesse, a gente pode recomendar, existem cursos em vários lugares e assim por diante. E aí, a prática ministerial ou rotina ministerial, só um instantinho, Tiago, né? Vê só ali atrás se o outro celular está funcionando direitinho. Estou aparecendo? Tá não? Bateria baixa. Bateria baixa? Rede. Esqueci de botar a bateria. Não está saindo então não, né? Estou despreparado hoje. Então tá beleza, deixa, assim não tem nem... Agora eu acho que foi. Foi? Ah, então beleza. E aí, não? Recarregador tem, não tem extensão. Você pode ser meu Josué de novo? Tá bom? Eu fico aqui na nuvem de glória. Quer dizer, tá todo mundo aqui na coluna de fogo que eu estou vendo hoje, né? Então, me ajuda então, por gentileza, meu Josué. E aí, em relação a esse caso, a gente observa aqui, prática ministerial ou rotina ministerial é o ato de praticar o ministério ou exercitar o serviço. É o ato de oferecer apoio, já que segundo o Novo Testamento, ministério significa o que? Está aí? Ministério significa? Mais uma vez, ministério significa? Serviço. Então, quando o indivíduo ele fala assim, eu sou ministro, ele está querendo dizer que ele é o quê? Então agora eu vou ministrar. Ele está dizendo que ele vai fazer o quê? Está dando para entender? Então tem um pessoal que fala um negócio bonito, mas assim, ministério é serviço. Ministro que não serve, não é ministro. Está entendendo? Faz papagaiada, fala bonito, mas ministro não é, porque ministro serve. E aí, de acordo com o Novo Testamento, ministério significa serviço. Logo, prática ministerial é o como realizar o ministério, ou seja, é o modo usual de trabalhar do ministro, é aquilo que faz parte do dia a dia daquele que ministra, daquele que atende a necessidade, daquele que serve, daquele que apoia, daquele que ajuda as pessoas. Então, ministro é alguém que apoia, ministro é alguém que serve, ministro é alguém que ajuda. Ministro não é estrelinha. Se é estrelinha, não é ministro, né? E aí, é claro, não fale isso na igreja de vocês, porque vão dizer que vocês estão usando o microfone para mandar indireto, esse negócio todinho. Mas ministro não é estrelinha, ministro é servo, né? Ministro é aquele camarada que está com toalha e bacia para lavar os seus pés, sujo da poeira da vida, e que chega de repente no templo, ou está precisando de alguma ajuda em casa, e você vai ministrar, você vai servir. É mais ou menos assim. Quem quer mandar não é ministro. Quem quer aparecer não é ministro. Quem, por exemplo, quer que seja feita, né, a minha vontade aqui na terra e que seja feita aí no céu também, quem está fazendo isso não é ministro. Ministro é servo. E você pode colocar o recarregador do celular porque senão não vai passar.
Esse aqui, ó, isso. Aí depois você vai ajustando aí no suporte que é embaixo. Aí você vê o que você faz. É aqui, isso, é esse aí. Aí tenta ver, se for o caso, encerra e começa de novo o vídeo. É, porque ele tem uma proteçãozinha. Isso. Ou você quer mudar para eu... Hã? Não, aí a gente vai ter que dar um jeito, entendeu? Mas, vamos lá, peraí, deixa eu ver se tá... Não funcionou. Só um instantinho. Não, que a gente que é pobre... Mas por que não bota esse aqui de lado e esse aqui em pé? Oi? Bota esse aqui de lado e esse aqui em pé. É porque esse aqui, se botar em pé, ele dá problema. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a possibilidade de apoiar. Agora só ajusta aí, por gentileza. Foi? Foi. Tranquilo? Não fiz curso de pobre por correspondência não, gente. Sou pobre desde pequenininho, né? E aí, o que acontece? A palavra ministro, ela pode ser traduzida dos termos gregos diáconos, doulos ou ruperetes. Em 1 Coríntios 4:1, Paulo utiliza o termo ruperetes para descrever-se como servo, como ministro. Em Romanos 6:22, ele utiliza o termo doulos para informar que os cristãos foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus. Pode repetir a palavra escravo comigo? Vamos lá? Escravo. Então, é chato isso, né? Mas está na Bíblia, né? Então, Paulo fala que a gente foi liberto. Só o pastor Wagner que riu, ninguém mais riu, não sei porquê. E aí, Paulo diz em Romanos 6:22, e ele utiliza esse termo doulos para dizer que os cristãos foram libertos do pecado. Ou seja, antes eu era escravo do pecado, agora por decisão própria eu me torno escravo de Deus. Então, ou seja, eu também não tenho vontade. Quando eu era escravo do pecado, eu não tinha vontade. O pecado, né, que ia se manifestava na minha vida. Quando eu me entrego a Cristo, eu sou escravo de Cristo, ou seja, a vontade de Cristo que é feita. Cristo é dono da minha vida. Eu não posso decidir absolutamente nada. Daí é que eu volto a dizer, estrelinha não é ministro. Entende? Assim, não tem como ser ministro e ser estrelinha. Se eu quero, né, estar em evidência, se eu quero que a minha vontade seja feita, tem alguma coisa errada aqui. Alguma coisa errada, né? É claro que ninguém é perfeito. Eu que estou falando aqui, embora eu possa cantar, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. É bom quando alguém reconhece. Eu não vou dizer que é ruim. Mas o que acontece é que a nossa pretensão maior é agradar a Deus. Essa é a nossa pretensão maior. E não necessariamente fazer com que a igreja nos sirva, com que o ministério onde a gente trabalha nos sirva, com que todo mundo nos sirva. Porque nós é que somos os servos, né? E talvez, eu não sei se dá para perceber, que boa parte dos desentendimentos na igreja é justamente isso. Porque se todo mundo quisesse servir, quem ia brigar? Oi? É mesmo? Tá bom. E aí nesse caso, Marcelo sempre dando essas tiradas de lá de Nárnia. Então, a gente, por exemplo, tem em 1 Timóteo 3,13, dizendo que exige-se que o diácono sirva bem e atenda algumas exigências pessoais, ou seja, na sua vida, caráter, né, e morais, para ajudar o bispo no atendimento ao rebanho de Deus. Então a gente percebe que essas palavras que são traduzidas por servo ou por ministro, elas no grego elas são diferenciadas. Tem diácono, tem doulos, tem ruperestes. E aí isso, no caso do upsilon, a gente não sabe se é I ou se é U. E aí, quer dizer, a gente não, eu só estudei para passar, né? Se vocês estudaram grego de verdade, vocês sabem a diferença. Então, segundo a história da origem da palavra ruperetes, este termo traduzido por servo em 1 Coríntios 4:1 remonta aos escravos das embarcações movidas a
nazareno, o que era chamado de galé, ou galera, né? E aí nisso, o servo ou o ministro, a partir desta figura, transmite a ideia de um remador subalterno, ou seja, lá em cima está o comandante imediato, está a tripulação, um pouco abaixo, aí tem o pessoal que está lá dentro, né? Onde tem o rancho, o dormitório e assim por diante, e lá embaixo, entendeu? O povo está lá penando, remando, sem saber para onde está indo, só tem que remar. Então, quando Paulo fala que ele é ministro, ele está dizendo que ele é um cara desse tipo aí. Aí eu não sei se eu não sei se dá para perceber que às vezes a pessoa ela fala, é o meu ministério, eu tenho chamado, né? Aquele negócio todinho, mas o indivíduo não faz ideia do que significa ministério. Se ele tivesse um pouquinho de noção, talvez ele pensasse duas vezes na hora de usar a palavra ministério. Porque quando a gente fala ministério, a gente pensa em quê? Na Casa Civil, Sérgio Moro, Paulo Guedes. Só que ministério aqui é justamente isso, né? Então, nessa compreensão, aquele remador subalterno a serviço do Senhor, é que essa palavra ela aponta, né, para a ideia de serviço. Em Mateus 5,25, essa palavra se aplica ao funcionário da justiça, aquele oficial de justiça que executa uma prisão. Lembra quando Jesus fala que se você puder ter paz com a pessoa para evitar briga, porque senão pode chegar ao ponto de você perder uma causa, aí vem o meirinho ou oficial de justiça, e aí daqui a pouco você vai ter que resolver aquela pendência ali legalmente. Então, nesse texto aqui, o peretes ou o ministro, ele é esse funcionário da justiça que executaria uma prisão, né? Ou seja, aquela pessoa que é mandada. O ministro, ele é mandado. Pode repetir essa frase comigo? O ministro é mandado. Ou seja, se o indivíduo não obedece, ele não é ministro. Tá ok? Viu? É mais ou menos por aí. Eu fiz assim pro... Ah, meu Deus, eu já ia falar Jefferson, Nelson, o Delson, porque o Delson falou que eu me converti ao Bolsonaro. É porque agora ele é meu presidente, né? Antes ele não era meu presidente, ele era só um candidato. E aí, aproveitando, Daniel, que você está aí, pega uma garrafa lá, por favor. Opa, obrigado. Vai. E aí, nesse caso, o que acontece? Em Atos 3,5, essa palavra é utilizada para assistência prestada por João Marcos a Paulo e a Barnabé. João Marcos está ali como um ministro daqueles dois irmãos. Ele está ali para atender aqueles dois irmãos. Ele está ali como um mandado para esses dois irmãos. Ele está ali para ajudar, para apoiar, para servir. Está falhando alguma coisa aqui? Ei, som S, beleza? Vamos lá. E aí, em 1 Coríntios 4,1, essa palavra é usada na orientação paulina a respeito de sua condição de assistente de Cristo, de mero servo subalterno, que não faz nada em seu nome, mas em nome de Jesus. Bom seria, né, que as coisas fossem assim, porque se fossem assim, não teríamos aquela guerra de X-Men que acontece na maioria das igrejas, né? Fulano fica chateado com o outro, porque o outro não tratou com a devida consideração, ou o outro fala, você sabe com quem você está falando, né? E aí nessa guerra de ego, tem um monte de problema. Tem as indiretas de internet, o povo, em vez de evangelizar, né, fica fazendo reunião para lavar roupa suja, o pessoal em casa fica almoçando o nome do pastor, jantando o nome do diácono, né? E aí nessa brincadeira, ninguém chega a lugar nenhum. Por quê? Porque a gente está gastando toda a nossa energia para uma atividade meio e deixando de fazer a atividade fim. Porque a igreja, ela é o lugar onde nós abastecemos. A estrada é lá fora. Só que já reparou quanta coisa acontece para a gente ficar olhando só para dentro da igreja?
estou dizendo que a gente não tem que ensaiar para cantar, embora tem gente que não ensaia, né? Porque não tem tempo, porque a vida é corrida, não é mesmo? E aí, por exemplo, quando a gente tem que ensaiar para cantar, a gente tem que treinar para fazer a peça, a gente tem que preparar o programa de culto, não que vai distribuir para a igreja, mas pelo menos para saber onde começa o meio e onde termina, né? Então, a gente tem que fazer essas coisas, mas essas coisas são atividade meio para atividade fim. A atividade fim é o quê? Exaltar a Deus e alcançar o povo, de preferência alcançando o povo para a glória de Deus e glorificar a Deus para atrair as pessoas. Mas disso que a gente fica só na gente, aí a gente fica o quê? Poxa, o Cláudio teve a oportunidade, mas o Vinícius não teve. A Tânia cantou 2 vezes, mas a Ana Paula só cantou uma. Eu não sei porquê botaram o filho do Tiago lá atrás e deixaram o filho do Robson lá na frente. Poxa, na hora do vídeo lá dos agradecimentos do Data Show, botaram o Daniel, mas não botaram o Felipe. Isso não é justo? Ou seja, fica essa guerra. Quando o principal é o seguinte: quem é teu discípulo? Convidou pelo menos uma pessoa para vir no culto da sua igreja? O rosto diferente que você viu na igreja cumprimentou? Falou para a pessoa que foi legal ela ter vindo? Já vai à casa dela semana que vem ou amanhã para trazê-la para o culto? Vai explicar para ela que o número grande é capítulo, o pequeno é versículo? Aí, na maioria das vezes, o que a gente faz? A gente fica só no movimento, sem deslocamento, como diz Bill Hybels, brigando por cargo, por posição, até a hora que a gente enjoa do cargo e deixa o cargo para lá, sem fazer uma transição, sem passar nada para alguém, porque eu estou enjoado, já deu para mim. Como uma pessoa que está com um brinquedo, não gostou mais de brincar e deixou o brinquedo para lá. Gente, eu fico pensando assim: será que a gente tem consciência de que Deus está vendo? Porque o pessoal bota até no Facebook, né? Só Deus pode me julgar. Eu acho que isso já é sério pra caramba. Eu acho que já era para ficar preocupado. E aí, nessa situação, em Efésios 6, versículo 5, encontra-se a palavra duros, relacionada àquela pessoa que não tem vontade própria e cuja vida está totalmente nas mãos do seu Senhor. O escravo pertence ao Senhor, quem o comprou em determinada circunstância, e por isso tem o direito absoluto sobre toda a sua esfera de ação. Da mesma forma, os escravos de Deus não têm vontade própria, considerando Romanos 6,22, que nós mencionamos agora há pouco. A vida do ministro, em toda a sua plenitude, pertence a Deus e deve permanecer em constante submissão a Ele. Vamos pensar o seguinte: Felipe está operando milagres, expulsando o demônio, bola de fogo, tarabanaia, um monte de gente, avivamento, está um negócio tremendo. Aí o vento sopra e Felipe vai ter que falar com um cara só, o eunuco da galinha de Candace. Vamos pensar no nosso caso aqui. Imagina, pastor Júlio César, pregador de multidões, pregando para 3 mil pessoas a cada culto. Aí o Espírito sopra assim: servo meu, eu te convoco para você começar a pregar na praça a partir de semana que vem. Avisa a igreja, reúne a liderança, passa o bastão para o vice-presidente dar o jeito dele, porque a partir de amanhã eu quero você na praça tal e começa a pregar. Mas como é que eu vou viver, Senhor? Confie em mim. Eu acredito que o Júlio César vai, vocês eu não sei. E aí nesse caso, né, Deus está rindo, Júlio César, ora por ele. E aí nesse caso, né, todo mundo chorando, os 3 mil membros e todas as outras implicações, né? Aí fica, pastor, não, porque Deus está me chamando e como diz o hino, não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, a vida não é do ministro, a vida é do Senhor. E se a vida é do Senhor, tem que ser do jeito do Senhor. É algo que eu estava compartilhando com outros alunos de um outro seminário e falei com algumas pessoas da minha igreja. Eu tenho uma incumbência na minha igreja.
Claro que, obviamente, como é que eu posso dizer? Eu me sinto naquela responsabilidade de fazer algumas atividades, até porque a igreja precisa andar. Mas eu tenho as minhas atividades principais. E eu não posso abrir mão das principais por causa das periféricas, mesmo que o povo cobre. Eu tenho uma prioridade. E aí, o que acontece? Muitas vezes, para a gente não ficar mal politicamente, a gente deixa de fazer o que a gente tem que fazer, para fazer coisa que outros deveriam fazer, mas eles dizem que são ministros e não são. E aí, nessa brincadeira, aquele indivíduo que tem o dom para ministrar, não ministra. E você que não tem o dom para ministrar na área dele, você acaba fazendo o trabalho dele. E aí, sem vergonha, ele ainda fala o quê? Está mal feito. Está vendo? O trabalho da igreja não está legal. Quando é o seguinte, cada um tem que trabalhar de acordo com o dom que recebeu no ministério que Deus lhe confiou. E aí é onde é absurdo o crente cliente, que assim, primeiro que ele não é sem dom, não existe crente sem dom. Assim como não tem crente com todos os dons, não tem crente sem dom. Então, o membro que não está fazendo absolutamente nada, epa, é doença do corpo. É doença, não tem outra explicação. Se o seu olho não enxerga, você vai ao médico. Se você não sente o sabor da comida com a língua, você vai ao médico. Se você não escuta, você vai ao médico. E aí depende se o problema é agudo, se o problema é crônico, né? E se de repente a coisa vai ser até o final da vida, você vai fazer algum tipo de terapia para ter um pouco de qualidade de vida no corpo por causa daquele membro enfermo. Mas ninguém vai ficar conformado no tipo, é assim mesmo. Não. Você está com uma pereba no pé. Você vai tentar resolver esse negócio. Você não vai ficar com o pé machucado direto. Quando calçar o tênis, quando precisar correr, quando pisar numa poça d'água, como é que vai ser? Se uma mosca pousar, então você vai batalhar para quê? Para recuperar a saúde. Agora observa bem, na igreja, quando o membro não faz nada, a gente acha que isso é a coisa mais natural do mundo. Enquanto isso, meia dúzia fica sufocada. Ainda bem que, claro, vocês são Rio de Janeiro, não passa por isso, mas na Baixada tem essas coisas. Entende? E aí é importante observar que assim, isso por quê? Porque tem gente que não caiu a ficha do que é ministério. Porque o papel do ministro é chegar procurando o seguinte: o que eu tenho que fazer e não o que eu quero fazer. Um ministro é aquele cara que, se a gente falasse, olha, eu preciso que você pule com um pé ou com 2 pés, não é hoje eu não estou a fim de pular. Eu só obedeço a Deus. Quem obedece a Deus, obedece a quem Deus mandou obedecer. Jesus obedeceu o pai e mãe. Jesus era o quê? Aquele que estava no princípio com Deus, que era Deus. Se fosse assim, Jesus ia fazer o quê? Não tem que obedecer nem José nem Maria. Antes de vocês existirem, eu já existia. Por que eu tenho que obedecer vocês? Mas diz a Bíblia que em tudo Ele lhes era obediente. E aí eu não quero obedecer ninguém. Entende como é o negócio? Aí eu não sei você, mas que ministro é esse? De repente, Marcelo, seria legal você arrumar um outro microfone, caso alguém, como você, queira dar uma participação, para a gente poder escutar direito, porque não dá para ouvir a voz de vocês direito. E aí, diante desse caso, né, o que é importante a gente parar para pensar? A vida do ministro, em toda a sua plenitude, pertence a Deus. É Deus que decide, é Deus que manda. Aí é claro que nós temos o aspecto político. Você tem 20 anos na sua igreja, você vai se arranhar com o irmão fulano de tal, ou então de repente a irmã Beltrana, o dízimo dela é metade do orçamento da igreja, você vai se aborrecer com ela. Está dando para entender? Mas não adianta, gente, eu não sei se dá para perceber, porque uma das suas funções, como alguém que tem que servir essa irmã, é ajudá-la a seguir o caminho da cruz. Quer ver uma coisa interessante?
interessante? Vocês que têm filhos sabem disso. Se você for fazer todas as vontades dos seus filhos, eles morrem. O meu quer chupar a ponta do recarregador do celular na tomada. E agora? Aí eu, não, eu vou deixar porque senão ele vai ficar chateado comigo. Ué, meu Deus do céu. Ô choro, é livre. Pronto. Tá ok? Né? Então nesse caso, olha os bolsominions, tudo vibrando aí. Então em relação a isso, quem quiser falar, tá, o microfone vai ficar ali perto do Marcelo, não perto da Neuci. Perto do lado, vai deixar ali, então deixa aqui mais na frente pro pessoal olhar, Marcelo. Isso, mais pra cá. Antigamente a gente sempre pedia as coisas pro caçula, né? Então, aí, em relação a isso, a gente precisa lembrar que um dos trabalhos do líder é atender às necessidades, não aos caprichos. Necessidade. Até porque às vezes o capricho do seu liderado vai trazer morte espiritual para ele, vai trazer problema para ele. Aí, digamos, numa igreja, né, que o presidente do campo é o cara que manda muito, pô, beleza de se fazer, ele recebe um boicote, fulano falta, Beltrano não vem, mas ele é o cara da situação. Num ambiente episcopal, você tenta negociar com os bispos da igreja, né, e tal. Agora, no ambiente democrático, você fica numa situação difícil, porque você pode receber um impeachment da rapaziada. Mas é melhor você ser convidado a sair, podendo se olhar no espelho, do que você ficar e não poder se olhar nos olhos. Por quê? Porque você sabe o seguinte, beleza, eu estou com um bom carro, eu estou com uma boa casa, meus filhos estudam numa boa escola, mas eu não estou ajudando os meus irmãos a seguirem no caminho da cruz. Eu não estou ajudando os jovens a ter um namoro santo. Eu não estou ajudando os casais a terem uma vida de fidelidade. Então, eu preciso pensar em tudo isso, né? Eu preciso ter toda essa preocupação, né, de assim, o meu trabalho é ajudar essas pessoas a pegarem o caminho da cruz. Esse é o meu trabalho. Então, é claro, todo mundo quer ser querido, eu quero, você quer. Mas se Jesus pegasse esse caminho, Jesus não teria feito o que fez. Se Paulo pegasse esse caminho, não teria feito o que fez. Se Elias pegasse esse caminho, não teria feito o que fez. Se Jeremias, não sei quantos já leram o livro ou assistiram a novela O Rico e o Lázaro, né? Se Jeremias tivesse pego esse caminho, né, de ficar bem na vida, ele não teria feito o que Deus mandou. Então o ministro, ele tem essa consciência: eu estou aqui a serviço de Deus. Só que estar a serviço de Deus não significa ser desobediente à sua liderança. Porque o que acontece? A única exceção que a gente tem para isso é quando a liderança ela está no autoritarismo. Por quê? Porque ela está se opondo à autoridade divina, então não tem como. Antes se importa obedecer a Deus do que aos homens, porque senão você está participando do pecado do seu líder. Agora, tem gente que é o seguinte, tudo é autoritarismo, né? Se alguém falar assim, fulano, olha só, já que você assumiu o compromisso disso aqui, eu preciso de você hora tal. Estou sendo dominado. Não é dominado. Não quer trabalhar nessa área? Pede para sair. Você não é obrigado. Agora, a partir do momento que você fala assim, eu sou um diácono, viva como um diácono. Eu sou instrumentista da igreja. Então, toma vergonha na cara e toca. Agora não pode deixar a igreja vendida. Entende? Eu sou pregador. Então prega na casa da velhinha também. Só quer pregar domingo à noite? Está dando para entender? Ou seja, é importante que a pessoa, assim, ela sempre lembre que ela não como é que eu posso dizer? Se ela realmente é uma ministra, ela é uma serva. E se ela é serva, ela não tem vontade própria. Na igreja só tem lugar para quem obedece. Quem quer mandar está no lugar errado. Até porque quando você manda no seu liderado, você não está mandando no seu liderado como assim, olha, pula de um pé só. Não é isso. Você está dizendo, olha, eu preciso que você olhe mais a respeito desse assunto aí, porque a gente tem uma conversa amanhã. Você não está falando para ele nada de absurdo. Você está falando uma coisa que ele sabe que ele tem que
fazer. Entende? Quando, por exemplo, você, digamos, falou assim, olha, eu quero te ajudar nisso aqui. Tá bom, fulano, então olha, segunda, quarta e sexta é você, terça, quinta e sábado é o outro. Ah não, eu não quero. Não quero, não pode, não quero, eu não quero, não dá. Tá dando para entender? Porque se todo mundo só fizer o que quer, quem vai no cemitério para consolar o ilutado? Eu não sei vocês, eu não gosto de enterro. Eu acho que tem gente que gosta, tem gente que não perde de mim. Mas assim, eu não gosto de enterro. Mas espera aí, meu Deus do céu, eu sou um ministro. Alguém precisa lavar os pés dos meus irmãos que estão sofrendo. Eu, hein? Entendi? Então é isso que é importante para a gente, né? Ou seja, eu não tenho tempo, né, para estar no culto de meio de semana. Tá bom, mas se o Cunha fizer um churrasco do aniversário dele, você que não tinha tempo para ir para o culto, você tem tempo para ir no aniversário dele. Então não vem com essa cara de madeira, tá entendendo? Dizendo que não tem tempo para ir para o culto. O culto não é a sua prioridade, seja honesto. Está dando para entender? E é nessa hora que eu vejo que Deus perdoa, quando você é honesto. Senhor, olha, esse é meu problema, eu não estou animado para ir para o culto. Ou então, eu não gosto de ouvir o pastor Felipe pregando, porque tem gente que pega penina com o pastor, né? Eu não gosto de ouvir, entendeu? Eu olho para a cara dele, eu fico chateado, porque ele falou um negócio, ele falou um negócio, não foi no meu aniversário, não foi no aniversário, está roçando. Sei lá, os negócios desses assim, não foi, né, no dia do culto de ação de graça do meu poodle, né, que foi curado da enfermidade. Então, o que acontece? Não, gente, tudo é motivo para alguém ir para a igreja, tudo, qualquer coisa. E aí, em relação a isso, o que acontece? Joga aberto com Deus. Eu, por exemplo, no meu ministério teve uma irmã que eu achei muito legal, estava dando estudo sobre dons espirituais. E eu reparei que ela não tinha ido durante 3 semanas seguidas. Aí eu liguei para ela: irmã fulana, o que houve que eu não estou vendo mais a irmã? Ah, pastor, ainda está dando aquele estudo sobre dons espirituais? Eu falei: tá. Ah, tá bom, quando acabar, eu vou, tá? Tá. Mas pelo menos ela foi honesta. Ela não botou culpa no sol, na chuva, no vento. Entende? Então é importante que assim, você não é obrigado a ser perfeito, mas você não pode ser discipulado, né? Então aquele caso: Senhor, eu quero ser um ministro, mas olha, é difícil para mim obedecer. Eu sempre tive dificuldade de obedecer meus pais, eu tenho dificuldade de obedecer meu chefe no trabalho, eu tenho dificuldade, né, de obedecer, né, ao próprio Deus. Como é que eu vou obedecer o meu líder no grupo de coreografia? Não dá. Entendeu?